Fala galera, tudo bem? Chegamos agora a um assunto importantíssimo para o seu vestibular. Eu sou o professor João Paulo Aguiar e estou aqui com vocês hoje para ensinar o assunto de propagação de calor. É onde a gente estuda a chamada condução, convecção e irradiação. Três mecanismos, três processos através dos quais a energia térmica pode ser transferida de um canto ao outro. Quando a gente estuda calor, a gente fala muito de trânsito, né? Fala de uma energia térmica passando de um lugar mais quente, ou seja, de mais alta temperatura, para um lugar mais frio, ou seja, de mais baixa temperatura. Mas em nenhum momento até agora a gente viu como fazer isso. E agora chegou o momento. A primeira maneira, talvez mais conhecida, mais natural de nós todos, seja exatamente a maneira que a gente chama de condução. Esse mecanismo da condução, o nome já é extremamente sugestivo do jeito que é. Se você pega, por exemplo, uma barra de metal e a coloca, por exemplo, em contato com a chama, você percebe que daqui a poucos segundos você vai estar soltando aquela barra ali, senão você queima a sua mão, a não ser que você estivesse com a mão devidamente protegida. Para que prova mais viva de que existe uma energia passando ali por dentro daquela barra, desde a extremidade que está em contato com a chama até a extremidade que está em contato com a sua mão. Agora, o que será que está acontecendo ali dentro da barra? A nível atômico, a nível molecular. Me acompanhe aqui nessa ilustração e vamos ver como é que isso acontece lá dentro. Vamos imaginar que a gente tem aqui, por exemplo, uma barra cilíndrica feita de determinado material. Vamos supor que seja, por exemplo, ferro. Essa barra, ela apresenta um determinado comprimento, vamos chamar aqui o comprimento dela de L, e ela apresenta aqui uma área de seção transversal, que eu irei chamar de S de seção. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa extremidade aqui da barra e vou colocar em contato com alguma coisa que apresente temperatura constante e grande, alguma coisa quente. Eu posso, por exemplo, colocar essa extremidade aqui em contato, por exemplo, com a água fervendo, que aí aquela água fervendo, se tiver uma pressão de 1 atm, ela está toda hora ali a 100 graus Celsius. Então aqui nós temos um ambiente em que a temperatura, eu vou chamar de θQ, temperatura do lado quente. E esse outro lado, mais aqui à direita, eu vou colocar, por exemplo, em contato com alguma outra coisa, preferencialmente de temperatura constante, e que esteja com a temperatura mais baixa, certo? Esteja mais fria. Eu posso, por exemplo, pegar essa extremidade e colocá-la em contato, por exemplo, com a vasilha contendo gelo derretendo. Se tivermos aí com ATM, aquela temperatura estará sendo 0 graus Celsius. Tá ok? Então aqui nós temos um θF. Então veja só, nós estamos mantendo aqui uma certa diferença de temperatura. Nesse exemplo que eu estou citando, eu estou colocando aqui para ser 100 graus Celsius e aqui, por exemplo, para ser 0 graus Celsius. Eu criei aqui uma diferença de temperatura. E essa diferença de temperatura, ela vai desencadear uma motivação para o calor ir fluindo, desde o lado mais quente até o lado mais frio. Vai havendo uma passagem de energia térmica átomo a átomo, molécula a molécula, desde o lado mais quente até o lado mais frio. A energia ela vai sendo literalmente conduzida, levada, átomo a átomo, molécula a molécula. Vão ocorrendo colisões, de modo que esse átomo colide no segundo átomo, que colide com o terceiro átomo, que colide com o quarto átomo, e assim a energia vai sendo levada, vai sendo conduzida. Ok? Então, eu poderia ou não poderia, sob esse olhar, dizer então que está havendo um fluxo de energia por aqui por dentro, como se fosse metaforicamente a ideia de uma água passando por dentro de uma mangueira. Só que aqui eu não estou falando de água passando por dentro de uma mangueira, estou falando de energia térmica passando por dentro dessa barra, desde o lado mais quente e indo em direção ao lado mais frio. Tá certo? Então existe aqui um fluxo de calor, que vai ser representado por este símbolo, um símbolo semelhante ao símbolo lá de vazio da matemática. Tá ok? Então esse daqui é que é o mecanismo da condução. Agora, uma coisa curiosa da condução é que há um transporte de energia, mas não há um transporte de matéria.
Parece a ideia de um efeito dominó, fazendo as nossas velhas e conhecidas analogias. Você tem aqui uma pedrinha de dominó, em pezinha a uma certa distância da outra, em pezinha a uma certa distância de uma terceira. Quando a primeira tomba, bate na segunda, que ao tombar bate na terceira, e assim vai provocando gradativamente o tombamento das demais. A única diferença dessa analogia para a realidade aqui das moléculas é porque as moléculas elas ficam vibrando, né? Elas ficam oscilando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E a pedrinha de dominó ela apenas tombaria e permaneceria tombada, né? Beleza? Mas de qualquer maneira não deixa de ser uma ideia bem interessante para a gente poder dizer como é que a energia vai se propagando, mas a matéria vai ficando. Agora pensa comigo, onde é que você acha que a condução ela deve ser mais considerável? Será que é na fase sólida? Será que é na fase líquida? Ou será que é na fase de vapor? Certamente é na fase sólida, concorda comigo? Porque na fase sólida, normalmente, os átomos eles estão mais próximos, eles estão mais juntos. E se for um sólido metálico, aí é que é bom mesmo, já que os metais são os bons condutores, né, da tabela periódica como conhecemos. Então, o mecanismo de condução, ele é um processo que pode acontecer tanto com a fase sólida, como com a fase líquida, como com a fase de vapor. Mas envolve necessariamente essa colisão interatômica ou intermolecular, tá certo? Que com certeza é muito mais comum de acontecer na fase sólida do que na fase líquida ou na fase de vapor. Claro que pode existir algum líquido que seja um excelente condutor. Por exemplo, o mercúrio ele é um metal. E ele é um metal que em condições ambientes se encontra na fase líquida. E ele é um excelente condutor. Tá certo? Melhor até do que muitos sólidos, né? Mas de um modo assim mais geral, a maioria realmente dos sólidos conduz melhor do que a maioria dos líquidos, e a maioria dos líquidos conduz normalmente melhor do que a maioria dos vapores, tá certo? Agora não se esqueça disso, há um transporte de energia, mas não há um transporte de matéria. Aí certa vez existiu um grande estudioso dessa área de física térmica chamado Jean-Baptiste Fourier, que ele desenvolveu uma lei muito interessante para poder calcular para a gente quanto é este fluxo de calor. E essa lei, chamada de lei de Fourier, merecida homenagem, ou lei da condução térmica, ela tem até uma certa lógica para ser do jeito que ela é. O que é que ela vai dizer para a gente? O fluxo de calor, ele mede quanto calor passa por unidade de tempo através de uma seção dessa. Veja que em termos de disposição matemática, tem a mesma disposição que a expressão de potência, já que é uma energia por unidade de tempo, podendo inclusive ser medida em watt também, se eu dividir aqui joule por segundo. Posso ter também outro tipo de unidade, posso ter, por exemplo, caloria por minuto, caloria por segundo. Agora, se eu usar joule por segundo, aí é a mesma coisa que watt. Agora, pense comigo, você acha que se essa barra tivesse uma área de seção maior, fosse uma barra mais grossa, digamos assim, era mais fácil ou era mais difícil do calor passar por aqui por dentro? Certamente mais fácil, né? É como você imaginar uma porta de um auditório, de uma sala de cinema. Pode perceber que é uma porta grande, para que as pessoas possam fluir com muita facilidade. Então, eu diria que o fluxo de calor, ele é diretamente proporcional a essa área de seção transversal. Você acha que o fluxo de calor, ele é diretamente ou inversamente proporcional à diferença de temperatura? Ora, professor, se não existir uma diferença de temperatura, nem haverá fluxo de calor. E quanto maior for esse desnível de temperatura, mais intenso será esse fluxo de calor. Então, quanto maior a diferença de temperatura, maior o fluxo de calor, portanto, diretamente proporcional. E agora, com relação a essa questão da extensão, do comprimento, né, dessa nossa barra. Você acha que se esse comprimento ele for muito grande, ele ajuda ou ele atrapalha no fluxo de calor? Tenta imaginar uma sala de aula. O aluno sentado lá no cantinho da sala, bem distante da porta, e de repente, por alguma razão, os alunos tiveram que se retirar. Aquele aluno que vai ter que andar muito, ele vai ter uma certa dificuldade de passar logo, não é verdade?
Então você tenta imaginar só para título de metáfora, como se esse calor fosse alguém querendo passar por aqui por dentro. Uma coisa é ter que percorrer um trajeto extremamente extenso, outra coisa é ter que percorrer um trajeto extremamente curto. Quanto mais extenso for o trajeto, mais difícil é de esse calor que entra por um lado, sair lá pelo outro lado, tá certo? Fluir lá para o outro lado. Então, portanto, uma relação de inversa proporcionalidade. E essa constante de proporcionalidade é uma constante intimamente ligada ao material com o qual a gente está trabalhando. Será que eu estou trabalhando com uma barra de ferro, ou uma barra de madeira, ou uma barra de alumínio? Cada material tem um coeficiente de condutibilidade térmica diferente. Uns conduzem mais, outros conduzem menos. Então esse K aqui é quem vai me dizer quão condutor esse negócio é, tá certo? Então essa é a famosa e conhecida lei de Fourier. Fluxo de calor igual a quantidade de calor por unidade de tempo, que passa aqui nessa seção, que é igual ao coeficiente de condutividade térmica do material, vezes a área de seção do condutor, vezes a diferença de temperatura entre seu lado quente e seu lado frio, dividido pelo comprimento dessa barra. Professor, me diga uma coisa, e essa expressão, essa teoria, esse raciocínio todo, serve também, por exemplo, para uma parede, para uma porta? Serve, eu posso fazer um análogo disso aqui para uma porta, para uma parede, certo? O que seria esse S? Seria a própria área da porta ou da parede. O que seria esse L? Seria a espessura da parede ou da porta. ΘQ e θF já é o que já tínhamos dito aqui, a temperatura do lado quente e a temperatura do lado frio. E K, o coeficiente de condutividade térmica do material, de que é constituída aquela porta, de que é constituída aquela parede. Tá ok? Então essa daqui foi a condução. Mas aí você me pergunta, pelo visto a condução é um mecanismo excelente de acontecer com estado sólido, né? Você note que no meu discurso parece que eu puxei muita sardinha para o lado assim dos sólidos. E não falei muito sobre os líquidos e vapores, apesar de estar dizendo aqui para vocês que pode acontecer também, só que em menor intensidade, a condução também com esses outros estados físicos. Mas sempre lembrando, a energia vai, mas a matéria fica. Não há transporte de matéria, só transporte de energia. Mas será que não existiria algum tipo de mecanismo, algum tipo de processo através do qual esse calor pudesse ir de um canto ao outro, mas que fosse melhor para os líquidos, vapores e quem sabe para os gases, ou seja, para os fluidos? E a resposta é sim. Existem as chamadas correntes de convecção. Você já deve ter percebido quando está, por exemplo, na sua sala de aula, ou numa sala de cinema, ou em certos ambientes que tem aí, por exemplo, um aparelho de ar-condicionado, que os aparelhos de ar-condicionado normalmente são instalados nas partes superiores, né, do recinto, e não é à toa. A gente sabe que o aparelho de ar-condicionado ele fica lançando ali massas de ar muito frias. E qual é a tendência do ar frio? Como o ar frio ele é mais denso do que o ar quente, a tendência do ar frio é descer e, consequentemente, a do ar quente subir. E assim vai havendo um mecanismo circulatório, onde o ar frio, que é mais denso, desce e o ar quente, que é menos denso, sobe. Perceba que as lareiras, elas são colocadas próximas ao chão ou no chão. Os aquecedores, né, nos lugares do mundo em que se utilizam aquecedores, os aquecedores também são colocados no chão. Ou seja, nas partes baixas daquele recinto, já o aparelho de ar-condicionado na parte de cima, para exatamente favorecer as chamadas correntes de convecção. Então, para a gente entender isso melhor, vamos fazer aqui um pequeno esquema, uma pequena figura, para a gente entender como se dá essa troca de calor entre essas massas de líquido quentes e essas massas de líquido frias, ou então entre essas massas de ar quente e essas massas de ar frias, mediante o processo da convecção. Então é o seguinte, o nosso segundo processo, o da convecção, ele se baseia numa troca de calor por circulação de material. Então a gente vai ter o seguinte, vamos imaginar que a gente tem aqui uma vasilha feita de determinado material, vamos dizer que seja uma vasilhazinha de alumínio, e vamos dizer que dentro dessa vasilha, eu tenha colocado aqui uma certa quantidade, por exemplo, de água. Essa água está toda numa temperatura só, vamos dizer que ela esteja a 20 graus Celsius. De repente eu venho aqui embaixo e acendo uma vela. E aí o que é que essa vela vai fazer?
Essa chama da vela, como vocês estão percebendo, ela está em contato direto com a base desse recipiente, o que vai fazer com que o calor vá se espalhando por toda essa estrutura aqui da base e pelas laterais, através do processo de condução. Ficando a panela assim quente, essa água que está aqui dentro vai começar a receber calor e aí, principalmente essa porçãozinha que está aqui, ela vai começar a aumentar de temperatura. Só que veja bem, lembrando um pouquinho lá da dilatação dos líquidos, se eu aumento a temperatura daquele líquido, isso desencadeia o quê? Um aumento no volume, beleza? É o que chamamos de uma dilatação. Mas a gente sabe que densidade é igual a massa sobre o volume. Se o volume aumentar, consequentemente, o que é que vai acontecer com a densidade? Ela vai diminuir. Ah, professor, entendi. Então quer dizer que quando essa água aqui começar a esquentar, ela vai começar a aumentar de volume e, consequentemente, vai diminuir de densidade. E qual é a tendência das coisas quando elas ficam menos densas? É subir. Então essa água quente, ela vai começar a sofrer esse movimento de ascensão. Vou representar aqui por flechinhas vermelhas, exatamente para sugerir volumes de água quentes. Se esse volume de água quente está se retirando daqui desse ambiente, alguém vem ocupar o espaço deixado por ele, que é exatamente alguma água que esteja mais fria e, portanto, mais densa do que aquela. E assim vai havendo esse mecanismo de circulação de material, onde essa água quente vai subindo e a água fria vai descendo. A água quente vai subindo, a água fria vai descendo. E assim, gradativamente, essa água vai aumentando de temperatura, ok? É tão interessante esse mecanismo que tem até uma experiência, até diferentes ciências que a gente pode fazer em relação a isso, que consiste no seguinte: você pega um canudinho de refrigerante, coloca dentro de um potinho com tinta, segura aqui a outra extremidade do canudinho e depois coloca o canudo daqui e solta. Aí você vai descer aqui tipo uma cobrinha de tinta. Com essa chama da vela acesa, você vai notar que com o passar do tempo, aquela tinta ela vai começar a se dissolver, semelhante ao que acontece quando a gente despeja, por exemplo, café numa xícara com leite, que você vê aquele café gradativamente se disseminando, se espalhando ali naquele leite, tingindo aquele leite, pois você vai ver essa amostra de água sendo gradativamente tingida por aquela pequena cobrinha de tinta que você soltou ali dentro. E o interessante é que aquela cobrinha de tinta que você largou ali dentro vai se formando, ela vai se dissolvendo num formato assim meio de arcos, dando exatamente a sugestão, a indicação, a inspiração para a gente de que estão havendo correntes circulatórias de água quente e de água fria ali, onde a água quente sobe e a água fria desce. Então é uma experiência bem interessante de se fazer. Tem outra experiência também muito bacana que você pode fazer, que é o seguinte: você pega duas amostras de água e as tinge com a tinta. Você pode até sugestivamente tingir uma de tinta azul e outra de tinta vermelha, tá certo? Então você tem aqui uma amostra de água vermelha e uma amostra de água azul. Aí você vai fazer o seguinte: você vai gelar aquela água ali, aquela água que está azul. E agora você vai misturar as duas num determinado recipiente. Você vai ver que aquela que você tingiu de azul e a resfriou, ela vai querer descer espontaneamente. E aquela que você tingiu de vermelho e que está quente, ela vai querer ficar em cima. Tá certo? Lembrando que a questão de você tingir de vermelho ou de azul aí é só para dar uma ideia de algo quente e de algo frio, mas é necessário que aquela água que você tingiu de vermelho você a aqueça e que aquela que você tingiu de azul você a esfrie, para poder na hora que você as misturar, realmente você perceber que uma vai querer ficar embaixo e a outra vai querer ficar em cima. E você vai ver essa transição acontecendo quando você misturar as duas porções. É tão interessante, quer dizer, existem experiências realmente tão bonitas de você executar ou em sala de aula ou em casa para poder mostrar isso de maneira concreta, porque às vezes a gente é meio São Tomé, né? Tem coisa que a gente só acredita vendo. Então isso aqui é uma experiência que é muito bacana para poder você ver e crer que realmente isso aqui acontece. Tá legal? Então aqui, portanto, a convecção ela consiste necessariamente num transporte de matéria para que aconteça essa troca de energia. Tá certo? Para que essa energia térmica vá gradativamente sendo transferida aí entre as porções que aqui estão se misturando. Mas, João Paulo, me diga uma coisa: existe convecção também em meios gasosos? E a resposta é sim.
A convecção, ela pode acontecer também com vapores e gases. E o exemplo mais famoso, mais bacana, mais interessante que existe é exatamente o da brisa marítima e da brisa terrestre. Olha que interessante. Você tem aqui, por exemplo, essa linha azul representando a superfície da água do oceano durante o dia e aqui a areia da praia. Então, para dar a ideia aqui que é de dia, vou fazer aqui uma pequena ilustração do sol. Meu sol não é muito bonitinho, tá certo? Mas a gente faz o que pode, né? Então tá aqui a nossa situação. E vamos imaginar agora a mesma praia, só que durante a noite. Certo? Faz aqui uma lua bem bonitona. Pronto, tá aí. Bem, lá nos seus conhecimentos de calorimetria, o que é que você sabe? Que quem tem calor específico maior é a água. E quem tem calor específico maior, o que é que acontece? Oferece dificuldade tanto para mudar de temperatura para mais quando se ganha calor, como para também descer a temperatura quando se cede calor. Quer dizer, a água, por ter um alto calor específico, que é um dos mais altos que existe, não é o mais alto, mas é um dos mais altos que existe dentre as substâncias na natureza, ela tem essa dificuldade de durante o dia esquentar e durante a noite esfriar. Já a areia não. A areia é fácil, extremamente fácil de esquentar durante o dia e também fácil de esfriar durante a noite, tá certo? Esquenta fácil ao ser aquecida e esfria fácil ao ser resfriada. Então, o que é que vai acontecer? Durante o dia, quem vai estar quentinha vai ser a areia. E como a areia vai estar quente, o ar que está em contato com a areia fica quente. Vou botar uns pontinhos vermelhos aqui para dar a ideia do ar sendo aquecido nesse contato com a areia. Esse ar ficando quente aumenta de volume, por consequência do aumento da temperatura, e aumentando de volume diminui de densidade. Aí qual é a tendência dele? A ascensão. Essa massa de ar quente, representada aqui mais uma vez de vermelho, ela começa a sofrer esse movimento de ascensão. Só, meus amigos, que o que é que acontece? Quando essa massa de ar quente sobe, cria-se aqui uma região de ligeira baixa pressão. Então, como aqui a pressão ela sofre uma quedinha, por esse ar estar querendo se evadir daqui, sair daqui, fugir daqui, então o ar que está sobre o mar, que está mais frio, ele começa a se movimentar em direção à areia, como vocês podem perceber. Então nós temos essa brisa que sopra do mar para a terra, tá certo? A brisa soprará então nesse sentido. E a ela damos o nome de brisa marítima. Ok? E assim fica, né? Ao longo do dia. Quando vai chegando o finalzinho do dia, ali, né? O entardecer, já quase anoitecer, o sol se põe, cai a noite, e agora o que é que acontece? Tanta água que passou o dia sob o sol, como a areia que também passou o dia sob o sol, vão começar agora a ceder calor para a vizinhança. E aí, consequentemente, vão começar a esfriar. Mas quem vai esfriar mais fácil? A areia. Não foi fácil para ela esquentar devido ao baixo calor específico, pois vai ser fácil para ela também agora esfriar. Já a água não. Ela teve uma dificuldade danada para esquentar, pois agora ela também vai ter uma dificuldade danada para esfriar. Quem não lembra das vezes que já tomou um banho de piscina, por exemplo, no finalzinho de tarde, início de noite? Que banhozinho gostoso, né? Aquela água ainda bem morninha, ou quem sabe um banho de mar, né? E você já percebeu? A água passou o dia todinho ali embaixo do sol. Se você entrasse no mar 10 horas da manhã, ainda a água estava fria, fria. Mas quando você entra no final da tarde, ela já está bem morninha e cai à noite, ela ainda permanece durante algumas horas morninha, não é verdade? Então quem está quente durante a noite é a água. E aí o ar que está em contato com a água é que vai esquentar. Vou representar aqui esse ar que está sendo aquecido por esses pontinhos vermelhos. Ele esquentando, ele aumenta de volume, ele aumentando de volume, ele fica menos denso, e ele ficando menos denso, ele sofre esse movimento de ascensão. Ele sobe, criando aqui uma baixa pressão. E aí o ar que está sobre a areia vai começar a soprar em direção à água, em direção aqui ao mar, tá certo? Como querendo preencher aquele espaço deixado por aquele ar quente. Então veja que aqui nós estamos diante de uma situação em que nós temos uma brisa que vem da terra em direção ao mar. É uma brisa terrestre, tá bom? Então nós temos aqui a brisa marítima e aqui nós temos a brisa terrestre. Então perceba que não houve escapatória.
tanto no caso de um líquido, como aqui no caso do ar atmosférico, necessariamente a gente teve um transporte de matéria. Tanto aqui nós tivemos esse mecanismo circulatório acontecendo, como tivemos aqui também, ó. Ok? E aqui também. Já uma amostra na fase sólida, ela jamais poderia sonhar em ter um mecanismo de convecção, um mecanismo convectivo. Enquanto a condução acontecia com sólidos, líquidos, gases e vapores, a convecção ela só acontece com líquidos, gases e vapores. E a essa família damos o nome de fluidos, tá certo? Os fluidos são exatamente esses líquidos, gases e vapores. A gente chama de um fluido líquido ou então de um fluido gasoso, tá bom? Então nós temos aqui líquidos, gases e vapores. E necessariamente essa troca de energia térmica, ela necessita de uma circulação de matéria, de um transporte de matéria, ok? Então com isso já estamos aí com dois mecanismos de transferência de energia térmica, de um sistema mais quente em direção a um sistema mais frio. Agora, pare um pouquinho para meditar. Tanto a condução como a convecção, elas necessariamente precisaram, não foi, de um meio material para poder existir? Ou um meio sólido, líquido ou gasoso, no caso lá da condução, ou um meio líquido ou gasoso, no caso aqui da convecção. Mas a nossa fonte mestra de energia, o Sol, não está separado por muitos e muitos e muitos e muitos quilômetros de distância daqui do nosso planeta. E a energia que vem do Sol não consegue chegar até a Terra? E como é que consegue? Se o espaço que está entre a Terra e o Sol é um espaço de vácuo, o vácuo do espaço sideral. A hora, professor, vem através da luz do Sol. E a luz, como você sabe, do seu curso de ondulatória, é uma onda eletromagnética. O único tipo de onda que é capaz até mesmo de se propagar no vácuo. E toda onda carrega consigo é energia. Professor, mas o que é uma onda eletromagnética? Uma onda eletromagnética, como o próprio nome já diz, é uma onda que é fruto de uma oscilação de uma carga elétrica que tem então associada a ela um campo elétrico e, ao se movimentar, também um campo magnético. E aí esses dois campos eles interagem entre si e conseguem transportar consigo energia. Vixe, professor, como é abstrato. Confesso para você que realmente é um tipo de onda que é muito abstrata de a gente entender. Onda a gente entende muito mais quando a gente fala das ondas mecânicas, das ondas que necessitam de um meio material para se propagar, como uma onda na água, como uma onda numa corda. Mas as ondas eletromagnéticas eu chamaria de ondas de campos. Você pega aqui uma carga elétrica positiva ou negativa e chacoalha. Ela ali chacoalhando, ela cria campo elétrico e cria campo magnético. Ela simplesmente, por já ser uma carga elétrica, ela já cria campo elétrico ao redor dela, seja ela positiva, seja ela negativa. Se ela se movimenta, além do elétrico, passa a existir uma novidade, que é o campo magnético, tá certo? E com isso a gente tem condições de maneira apropriada de ir transportando energia, desde uma fonte até o infinito, tá certo? Beleza? Então, toda matéria é formada de átomos. Esses átomos são constituídos de prótons, de nêutrons, de elétrons. Os prótons têm carga positiva, os elétrons têm carga negativa. Se eles têm ali algum tipo de movimento, então eles estão criando ali esse campo magnético e por eles já serem carga elétrica, já estão criando o elétron. Então, pensa comigo, as moléculas que constituem minha pele, então, que tem uma certa agitação, elas estão produzindo ondas eletromagnéticas? Sim. As moléculas que constituem, por exemplo, a fórmica dessa lousa, tem uma certa agitação? Tem. Elas têm cargas elétricas nas suas constituições? Tem. Então elas produzem também ondas eletromagnéticas? Produzem. Você nunca percebeu quando você chega perto, por exemplo, de uma parede quente, que só de estar perto dela você a sente quente? Você nunca notou quando você liga um ferro de passar roupa que só de colocar a mão perto dele você o sente quente sem nem ao menos tocar? O que você está sentindo ali é exatamente o efeito na tua pele da chamada radiação infravermelha. O infravermelho é uma faixa do espectro da luz, da luz invisível lá, de frequência abaixo da frequência do vermelho, por isso se chama infravermelho. E dentro dessa faixa do infravermelho tem uma subfaixa que a gente chama popularmente de ondas de calor, que criam esse efeito térmico.
Então, quanto mais quente uma coisa tiver, maior a intensidade das radiações eletromagnéticas que ela emite e maior também a frequência de pico de emissão. Para cada nível de temperatura, nós temos um pico de intensidade ali sendo emitido. Por isso você já deve ter percebido que tem corpos que às vezes estão quentes, mas que não emitem nenhuma luz assim avermelhada, alaranjada. Tem outros que já vão ficando um pouquinho mais quentes, já ficam avermelhados. Tem outros ficando mais quentes ainda, já emitem um tom mais alaranjado. Tem outros que vão ficando mais quentes ainda, já emitem um tom mais amarelado. E para cada temperatura nós temos associado ali uma emissão. Se eu estou emitindo aí, por exemplo, vermelho, laranja ou amarelo, eu estou emitindo uma luz que é visível. No entanto, no caso do ferro de passar roupa, quando você o liga, você olha para a chapa e não vê a chapa incandescente. Mas só de colocar a mão perto dela, você a sente quente. Porque ali você não está vendo a luz emitida por aquela chapa aquecida, porque ela é uma luz para a qual os nossos olhos não são sensíveis, que é a luz infravermelha. Mas a sua pele, ela sente. Seus olhos não veem, mas sua pele sente. Então, esse mecanismo de transferência de energia térmica, se valendo das ondas eletromagnéticas para irem levando essa energia, é exatamente o processo que a gente chama de irradiação, ou transferência de calor por radiação, no caso a radiação eletromagnética, tá certo? Então vamos investigar isso aqui com um pouquinho mais de detalhes para a gente poder entender melhor como acontece esse interessante mecanismo. Mas assim, já me adiantando, como ele se vale das ondas eletromagnéticas para poder fazer esse transporte de energia, e como as ondas eletromagnéticas elas têm a propriedade de se propagar até mesmo no vácuo, então a gente está aqui diante do único processo de propagação de energia térmica que a gente consegue ter até mesmo no vácuo, sem a necessidade de um meio material. A condução e a convecção não acontecem no vácuo, mas a irradiação acontece. E é assim que, por exemplo, uma estrela como o Sol manda energia para nós aqui na Terra e para outros planetas aí também no Sistema Solar. Tá ok? Então essa daqui é a transferência de calor por radiação, também chamada de irradiação. Então, o que é que a gente tem aqui a assinalar? Toda onda eletromagnética é necessariamente uma onda transversal. Uma onda transversal é aquela onda em que a vibração dela, aqui numa certa frequência, acontece numa direção perpendicular à de propagação. Ou seja, a vibração acontece perpendicularmente à propagação. Toda onda eletromagnética é necessariamente transversal, apesar de nem toda transversal ser eletromagnética. No caso particularmente das eletromagnéticas, que é sobre elas que a gente está falando aqui, a gente tem o tipo de onda mais rápido de que se tem no conhecimento. No vácuo, a velocidade com que as ondas eletromagnéticas viajam, se propagam, é uma velocidade incrível, representada pela letra C, de aproximadamente 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Mas o principal é que a gente lembre que toda boa onda carrega consigo energia. Então, se eu pego aqui, por exemplo, uma radiação como a radiação infravermelha, que eu estou tantas vezes citando aí, e a faço incidir, por exemplo, aqui sobre essa partícula vai absorvendo essa energia que é transportada por essa onda e, consequentemente, essa partícula absorvendo essa energia vai aumentando o seu grau de agitação, vai aumentando a sua temperatura. Então, percebam que aqui estamos tendo um transporte de energia fazendo uso de uma onda eletromagnética. No exemplo que eu estou citando, uma radiação infravermelha. Você já deve ter visto muitas vezes em aulas de geografia, ou quem sabe de química ambiental, ou até mesmo de física, falar sobre uma coisinha chamada de efeito estufa. E o que é que seria esse tal desse efeito estufa? O efeito estufa é o seguinte: vamos imaginar que essa linha preta aqui, que eu estou traçando, seja o solo sobre o qual estamos. Então aqui são as nossas calçadas, as nossas ruas, tá certo? O solo como um todo aqui, onde nós todos estamos. E vamos dizer que aqui em cima, representado por essa nuvenzona escura, a gente tem uma densa camada aqui de CO2. O
O que é que acontece? O CO2 ele tem uma propriedade muito interessante. Não só o CO2, mas o metano e o vapor d'água também tem essa propriedade. A gente cita muito o CO2 porque ele é que a gente lança desenfreadamente na nossa atmosfera com a queima, né, dos combustíveis fósseis. Mas o CO2 ele tem uma propriedade muito curiosa. Quando o Sol está emitindo aqui os seus mais diversos tipos de radiações eletromagnéticas, essas radiações eletromagnéticas emitidas pelo Sol, elas têm as mais diferentes frequências. O Sol é uma fonte riquíssima de tipos de frequências aí de ondas eletromagnéticas. O Sol emite luz visível, que são aquelas luzes que vão do vermelho até o violeta. O Sol emite vários tipos de radiação ultravioleta. O Sol emite alguns tipos de infravermelhos. Então, realmente é uma fonte muito rica de possibilidades aqui de frequências de ondas eletromagnéticas. Mas tem um detalhe: aquelas ondas que tiverem uma frequência maior, elas têm um poder de penetração também maior. Então, elas conseguem, numa boa, passar aqui através dessa nuvem zona aqui de CO2. E aí, quando a energia que elas carregam consigo é recebida aqui, por exemplo, pelos átomos ou moléculas constituintes dessa superfície, do asfalto das nossas ruas, do concreto das nossas calçadas, dos telhados das nossas casas, enfim, por tudo que está aqui ao nosso redor, esses corpos absorvem essa energia, mudam o seu grau de agitação molecular e eles próprios passam a emitir um outro tipo de radiação. Só que essa radiação que esses corpos emitem, devido à temperatura não ser tão gigantesca assim, é uma radiação que tem uma frequência relativamente baixa, normalmente na faixa do infravermelho. É uma radiação que tem frequência baixa e comprimento de onda grande. E aí essas radiações, elas batem aqui no CO2 e não conseguem atravessá-lo, retornando, portanto, para cá. Batem aqui no CO2 e não conseguem atravessar, voltando, portanto, para cá. E aí o que é que acontece? Esse ar do nosso ambiente, ele vai absorvendo gradativamente a energia contida nessas radiações e, consequentemente, a temperatura desse ar que nos rodeia, desse ar que está aqui entre essa nuvem de CO2 e essa superfície sobre a qual estamos, vai aumentando. E aí vamos tendo aquela sensação de um ambiente muito abafado. E aqui estamos diante exatamente do que chamamos de um efeito estufa. Interessante, professor, que isso aqui me lembra muito o que acontece com o meu carro quando eu o deixo estacionado sob o sol e com os vidros fechados. O seu carro é um exemplo muito semelhante a esse. Só que no caso do seu carro, quem está fazendo um papel semelhante ao do CO2 é o vidro. O vidro ele é transparente à energia incidente. Essa energia vem, passa aqui através desse vidro do teu carro, que aqui no caso do efeito estufa atmosférico era o CO2, o metano ou o vapor d'água. É absorvida a energia pelos átomos e moléculas constituintes dos corpos que estão ali dentro e eles ficam emitindo radiações de baixíssima frequência e, portanto, grande comprimento de onda, que tentam passar pelo vidro e não conseguem, porque quem tem frequência pequena tem pouco poder de penetração. Então, o ar dentro do carro começa a aumentar a temperatura. Quando você abre a porta, você sente aquele bafozão quente saindo lá de dentro, tá certo? Para a gente e para o nosso carro é muito ruim. Agora, tem muita gente que mora em países que chegam a ter invernos realmente muito rigorosos, que chega a ter invernos onde até se chega a nevar, que o pessoal às vezes quer cultivar certos tipos de flores. Aí o que é que o pessoal constrói? As famosas estufas para flores. Constrói aquelas casinhas de vidro, semelhante à ideia de um carro, onde vai acontecer isso. A energia do sol passa com as altas frequências, mas as baixas frequências não conseguem, reemitidas pelos corpos que estão ali dentro daquela estufa, não conseguem passar, ok? Então olha quantas aplicações interessantes a gente tem, né? Outra aplicação também muito interessante, aliás eu acho uma das aplicações mais ricas disso tudo que a gente vê, é a famosa e conhecida garrafa térmica. A garrafa térmica é um all-in-one, é um tudo em um ali desse processo de propagação. A garrafa térmica, para quem não sabe, não é aquela estrutura de inox ou de plástico que a gente tem, que a gente vê externamente na nossa casa. Não. A garrafa térmica, propriamente dita, ela está por dentro daquilo tudo. Ela é uma ampola, normalmente feita de vidro, que é um mau condutor de calor. Esse vidro, ele tem paredes duplas, entre as quais é feito vácuo, para exatamente evitar a condução,
já que através do vácuo não pode ter condução. E esse vidro ele é espelhado tanto por dentro como por fora, para evitar exatamente a transferência de calor por irradiação. Beleza? Então olha que bacana. E a própria tampa, que fecha muito bem a garrafa, que lacra muito bem a garrafa, ela evita bastante aquela interação daquele líquido que está ali dentro, por exemplo, um café bem quentinho, com esse ar daqui do ambiente. Porque se aquele líquido entra em contato com esse ar do ambiente, o líquido vai esfriar, vai ficar mais denso, vai querer descer. E aí vamos ter correntes de convecção acontecendo. E aí o nosso café vai acabar esfriando. E nós não queremos que isso aconteça. Então olha que tema rico, né? Que tema vasto. É mais um tema que eu sugiro fortemente, do fundo do meu coração, que você leia bastante. Certo? Eu procurei aqui nessa aula de hoje citar muitos e muitos exemplos do cotidiano, ter uma espécie de diálogo com você. Você viu que o único cálculo que tivemos aqui foi só o da lei de Fourier, o resto foi só mais um aspecto teórico. Então esse tipo de assunto é um assunto que a gente vê que o pessoal que formula a prova do Enem tem um interesse muito grande, tem um gosto muito grande por ele. Então vale muito a pena lê-lo e relê-lo, pegando um livro, outro livro, fazendo muitas e muitas questões, como teremos a oportunidade de fazer no nosso próximo encontro. Tá ok? Então assim, com isso a gente encerra aqui mais uma aula e eu espero você na nossa próxima aula, se Deus quiser. Tudo de bom para você.